Olá, olá, olá! Hoje estamos aqui para o programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira, episódio número 28. E o episódio de hoje tem o seguinte tema que muitas pessoas ficam em dúvida: fazer uma pós-graduação é suficiente para mudar de área de atuação, para mudar de carreira? Será que é suficiente só fazer uma pós-graduação? Eu tenho alguns exemplos pessoais sobre pós-graduação e eu vou falar com vocês hoje. Então, se você está com dúvida aí, se deve fazer uma pós-graduação ou não, fica comigo que o episódio vai ser sobre isso. Vamos falar os prós e os contras de fazer uma pós-graduação e se isso, somente isso, pode te auxiliar aí a fazer a sua mudança de carreira, mudança de profissão. Vamos lá. Pense assim, uma pós-graduação é o quê? Conhecimento a mais sobre algum tema. Por exemplo, quando eu fiz faculdade de administração. Aí logo depois que terminei a faculdade de administração, falei, vou fazer uma pós em administração de empresas porque eu quero muito mais conhecimento sobre isso. Tava lá no auge, né, de vontade de melhorar minha carreira, já estava trabalhando no financeiro de uma multinacional, estava sedenta por conhecimento. E aí, quando comecei a estudar minha pós-graduação, era na USP de Ribeirão Preto, na Fundace. Na época tinha uma Fundace, não sei como tá hoje. E na minha sala tinha um monte de engenheiro, né? E aí começou uma matéria, outro módulo. E o que eu estava vendo ali eram resumos do que eu tinha estudado durante toda a minha faculdade. Eu não aprendi nada? Não teve conhecimento a mais? Claro que teve. A cada módulo você via algum assunto que não tinha visto na faculdade, só que a maioria dos módulos e a maioria do que os professores estavam passando eram os mesmos temas da faculdade. Alessandra, não adiantou de nada então a tua pós-graduação em administração de empresas numa faculdade tão renomada? O que ajudou muito? Os exercícios, e a gente interagia muito com o grupo. Como era uma pós-graduação em administração de empresas, tinha muito trabalho em grupo. E aí o que foi bom? Os temas que a gente desenvolveu e os trabalhos e o networking que eu fiz. Porque a maioria eram engenheiros na minha sala, acredito, se eu não me engano, 70%, 80% eram engenheiros. E aí, pasmem, eu pensava assim, nossa, o que o engenheiro está fazendo aqui? O que o engenheiro está fazendo aqui? E aí, eu percebi um ponto muito importante. Os engenheiros, pela formação muito técnica, procuravam a administração para melhorar os seus conhecimentos, porque a maioria ali já ela era líder, tinha uma equipe, então necessitava de habilidades de um administrador, coisas que eles não aprenderam na faculdade de engenharia. Só que eu só percebi isso do meio do curso para frente, que me deu um estalo. Eu falei, agora eu sei o porquê não tem tantos administradores aqui nesse curso de administração. Porque uma pós-graduação exatamente com o mesmo, quando você olha o conteúdo programático da faculdade, dificilmente vai te agregar muito mais conteúdo, algo que seja um diferencial para a sua carreira. Então, se você for fazer uma especialização, se especialize em um tema específico para que ele seja profundo. Não caia no mesmo erro que eu caí na minha primeira pós-graduação. Apesar de ter o nome da faculdade, o que eu ganhei muito
foram as pessoas que eu conheci, o networking que eu fiz, porque tinha gente de diversos lugares, várias outras empresas, um pensamento totalmente diferente do meu. Pensa assim, era um grupo de exatas e a minha expertise, minha experiência era muito diferente da deles, então foi muito bom por esse networking, mas alguns temas eu aprofundei mais, que talvez não tenha visto com tanta profundidade na faculdade, eu não gostava na época, não vi o porquê de estudar tanto tema, mas não foi aquela faculdade que eu falei, opa, nossa, que negócio bacana, que coisa diferente. Não cometa esse mesmo erro que eu cometi. Então pense assim, para você mudar de carreira, você tem que fazer uma pós-graduação para você mudar de carreira? Não necessariamente. Quando eu pensei em mudar de carreira, o que eu fiz? Pensei quais são os gaps que eu tenho para essa nova carreira. Aí faz sentido uma pós-graduação, um conhecimento a mais nessa carreira que você ainda não está trabalhando. Só isso vai ser o suficiente? Pense assim, se você quer mudar para uma carreira que tenha regulamentação, tenha um conselho, tudo conselho de classe, você não poderá exercer a atividade sem a graduação, dependendo do que é. Você não pode ser médico só porque você fez uma pós-graduação em alguma especialização da medicina. Normalmente eles até pedem o certificado da graduação para te dar o certificado da pós-graduação. Por exemplo, eu sou psicóloga, vou fazer uma pós-graduação em psicologia. Eu vi uma pós para psicologia para auxiliar pessoas obesas. Mas pense assim, você não vai poder exercer porque você não é registrada no Conselho de Psicologia. Então, essa classe exige uma certificação. Tem engenheiro, a mesma coisa. Vou fazer pós-graduação em engenharia de alguma coisa, de automação. Você pode exercer a profissão de engenheiro, assinar como engenheiro? Não, você precisa ter a graduação, estar registrado no conselho da categoria. Agora, dependendo o que vai ser a tua nova carreira, a pós-graduação pode ser uma saída sim. Pense assim, vou dar o meu exemplo novamente. Eu era da área financeira, 13 anos na área financeira, e percebi que o meu lugar era outro e que eu gostaria de ir para a área de recursos humanos. Eu já estava numa certa posição, falei, como que eu vou habilitar para ir para a área de recursos humanos? Sendo que meus conhecimentos, minha experiência profissional é toda voltada para a área financeira. Aí eu falei assim, o que falta? Falta conhecimento específico do que uma pessoa de RH faz e falta experiência na área. A experiência na área não tinha como eu ir atrás sem efetivamente fazer a mudança. Aí o que eu fiz? Vou atrás de conhecimento na área. E aí me habilitei para fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas pela FGV. Aí sim eu vi diferença no motivo e no conteúdo que eu tive aula durante os, se eu não me engano, 18 meses. Na pós-graduação, a quantidade de ferramentas e de módulos voltados para a área de RH eram muito maiores. Por exemplo, lá nessa pós-graduação teve um módulo de finanças que para mim não fez muita diferença, lembro até hoje, só que todos os outros módulos fizeram muita diferença na minha vida. Como profissional do financeiro na época, porque eu ainda estava no financeiro, mais ferramentas para fazer gestão de pessoas, ferramentas e formas de
treinamento, ferramentas e formas de engajamento. Então teve um monte de conteúdo que me auxiliava na função que eu estava e mais do que isso, já dava um cheque para a posição que eu queria no futuro. Para qualquer lugar que eu fosse, olha, eu sou pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV, então isso fazia uma diferença, isso deixava claro que eu tinha o conhecimento teórico, estava indo atrás de uma posição para colocar em prática todo o conhecimento que eu tinha. Isso, na época, me auxiliou muito, foi um dos itens que me deram repertório para falar sobre o assunto. Lembro muito bem que uma das perguntas foi: o que você acha que uma pessoa de RH faz no dia a dia e o que você acredita que deve colocar em prática quando você for para essa área? E aí eu já tinha conteúdo suficiente para discorrer sobre o assunto, apesar de não ter prática. E aí eu linkava a experiência que eu tinha até então com a experiência que eu estava em busca, a posição que eu queria tanto assumir. Então pense assim, como é a maneira certa? Nós vamos escolher sobre alguns itens que são favoráveis aí, que vão te auxiliar nesse momento. Mas pense assim, como escolher qual é a pós-graduação certa? Você vai, hoje em dia, a quantidade de pós-graduação que tem por aí é absurda. Tem de tudo quanto é nível, de tudo quanto é preço, de tudo quanto é assunto. Você coloca... esses dias eu estava olhando as pós-graduações em psicologia, alguma coisa relacionada à psicologia. Cara, tem coisa que eu nem imaginava que existia no mundo. Então, a quantidade é enorme. Dependendo a instituição, o grau de dificuldade também vai ser enorme. Então não se economize, vá atrás, converse com as pessoas, olhe na internet quais são as notas que aquele curso tem, como as pessoas falam daquele curso, se agrega valor, se não agrega valor. Não vai fazer uma pós-graduação apenas por fazer, para pegar o certificado, como eu vejo muitas pessoas fazendo por aí. Aproveite o momento que você vai se dedicar ao assunto para realmente entender, ter mais conhecimento que vai ser suficiente para a tua carreira no futuro. Então, não se economize, pesquise, pergunte para as pessoas, verifique lá quem fez. Por exemplo, coloque no LinkedIn, lá como tem muitas pessoas que colocam o curso que fizeram, você consegue visualizar dos seus contatos quem fez aquela pós-graduação que você está querendo fazer. Então, assim, antes de você decidir, vá atrás, troque ideia com outras pessoas e, principal, saiba qual futuro você quer para a sua carreira, qual profissão você vai exercer. Senão você vai sair fazendo uma pós-graduação por fazer, vai jogar fora dinheiro e teu tempo e ela não vai te ajudar em nada. Então faça isso. Defina teu futuro. A pós-graduação vai vir para fechar algum gap de conhecimento para o que você quer alcançar lá na frente. Ela não pode vir como sendo nossa salvação da pátria. Vou resolver todos os meus problemas fazendo uma pós-graduação. Não faça isso. Pense assim, quando você vai fazer a pós-graduação, ela pode te trazer outras coisas, porque tem muitos benefícios você tá estudando, principalmente quando for algum curso formal, presencial, que você tenha contato com outras pessoas. O EAD é bacana? Tudo depende do objetivo. O EAD é bacana? Também é bacana para quem não quer o relacionamento com outras pessoas. Dependendo das universidades até tem módulos online e presenciais, mas estratifique, tire dúvidas com a própria instituição, com todas as pessoas que você conhece que pode falar sobre o curso. Lá você vai poder ampliar seus conhecimentos. Mas uma coisa que é muito boa, ampliar a rede de contatos. Nessas duas pós-graduações que eu fiz,
eu ampliei a minha rede de contatos assim de forma absurda. E na segunda, que foi quando eu fui fazer transição de carreira para o RH, pasmem, aí era o contrário, a maioria das pessoas que estavam ali já eram de RH. Então eu tive contato com pessoas de empresas de todos os tamanhos, todos os níveis da região. Tinha gente de São Paulo, na época eu estudava em Campinas, tinha pessoa de outros estados que iam lá para fazer a pós-graduação, visto que era quinta, sexta e sábado, uma coisa assim. E vinham pessoas de fora para estudar lá também. Então, pasmem que aumentar a rede de contatos pode ser, não é só isso, uma das alavancas para você conseguir fazer a tua transição de carreira muito mais rápido. Porque um ponto é inegável para qualquer transição de carreira, o networking vai te ajudar em várias coisas. Todas as pessoas que eu converso que fizeram alguma mudança grande na carreira, eita que chuva, hoje tá uma chuva aqui que tá uma delícia, aí refresca o mundo, estão escutando barulho de chuva. Voltando, a pós-graduação vai te dar um networking fenomenal, então compensa, vale a pena você investir em uma pós-graduação que não seja só online. Vamos falar alguns itens aqui, 5 itens, 5 benefícios de fazer uma pós-graduação. Lembrando, pós-graduação não vai salvar a sua vida, mas ela pode te impulsionar e muito. Primeiro ponto, evolução profissional. A pós-graduação ela pode alavancar sua carreira atual ou a carreira que você está querendo ir. Por quê? Você vai gerar mais empregabilidade. Pensa assim, hoje em dia todo mundo faz faculdade. Ah, mas qual pós-graduação você fez? Ah, fiz pós-graduação de tal e tal coisa. Isso passa a ser um diferencial. Ah, Alessandra, todo mundo tem pós-graduação, mas nem todo mundo tem a pós-graduação que você fez, no que você fez, na instituição que você fez e tão recente. Porque o que eu vi, nessa semana eu estava avaliando um currículo, tinha 5 anos a última pós-graduação que a profissional fez. Aí eu falei, sim, mas aí depois dessa pós-graduação você estudou o quê? Quais os cursos você fez? Como você faz para se atualizar? Então, ter uma pós-graduação recente também é sinônimo que você está se atualizando, por isso que aumenta a empregabilidade também. Isso vai aumentar a sua visão de mundo, dos negócios, do impacto. Sempre que você estuda algo novo, amplia a sua visão sobre o mundo. Pense assim, a gente nasce com a visão olhando só o rumo do nosso nariz. E conforme a gente vai vivendo, estudando, conhecendo coisas novas, nossa visão vai ampliando e a gente começa a melhorar a nossa possibilidade de fazer conexões. Quando você está estudando, aumenta a quantidade de sinapse no seu cérebro e isso faz com que você consiga visualizar e fazer conexões mais rápido do que outra pessoa que não está estudando. Então é uma atividade cerebral, isso vai exigir do seu cérebro, só que ele vai te dar um retorno também. Pense assim, o cérebro é igual um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele vai ficando e mais sinapses ele vai fazendo. Conforme você vai estudando, mais sinapses, mais opções você vai ter registrada no seu cérebro quando acontecer qualquer tipo de problema. Então, o teu repertório vai ficando maior. Pense assim, você pode ir atrás de uma pós-graduação que complemente a sua formação. Por exemplo, eu fiz arquitetura, engenharia, e aí vou fazer administração para eu ter a habilidade sobre os negócios, sobre as pessoas, coisas que eu não tinha antes. Ou o contrário,
fiz em administração de empresas, vou fazer em finanças, vou fazer em RH, tem alguma só de controladoria. Então tem pós-graduação para tudo que você pensar no mundo. Outro exemplo, sou educador físico, vou fazer uma pós-graduação em nutrição. Olha que bacana, são coisas que vão se complementando na sua carreira. Você pode usar a pós-graduação também para mudança de carreira, conforme a gente falou. Ela pode ser um item no seu plano de transição de carreira, um item muito importante. E esse item ele vai te trazer outros benefícios. Mas, para fazer essa escolha de uma pós-graduação para mudança de carreira, para transição de carreira, você tem que ter claro qual a carreira você vai seguir. Porque senão de nada vai adiantar esse plano aí de mudança de carreira. Pense assim, eu quero ir... Hoje eu estou... Sim, vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço. Está trabalhando na área de logística, gerente de logística, e quer mudar para o RH. Faça qualquer pós-graduação em desenvolvimento de pessoas, qualquer uma. Isso vai te auxiliar, vai te dar ferramentas e para você ter repertório para essa nova carreira. Uma que hoje em dia está bem em voga, vou fazer uma pós-graduação em ESG. É um item que hoje todas as empresas, as multinacionais estão criando áreas específicas de ESG. Pode ser, dependendo da carreira que você quer seguir, uma pós-graduação importante. Quero fazer uma pós-graduação em diversidade e inclusão. Também tem uma pós-graduação em diversidade e inclusão. Ou vamos para outra área totalmente diferente. Quero fazer uma pós-graduação em gastronomia. Também tem pós-graduação em gastronomia, em vários tipos. Eu tenho uma amiga que ela é chefe de cozinha e ela tem diversos cursos relacionados à gastronomia. Tem muita coisa no mercado por aí. Se eu sou nutricionista, fazer alguma especialização, algum conhecimento que vá agregar naquela profissão ali. Então pense, o que é que você quer fazer no futuro? Com certeza tem alguma pós-graduação ligada a essa área que você está querendo ir. Não precisa começar do zero. Você vai com toda a sua bagagem, mais esse conhecimento adicional para ir atrás dessa sua nova carreira. Então, a pós-graduação para uma mudança de carreira é muito bacana, ela vai te ajudar. Foi isso que me fez sair do financeiro e ir para o RH. O network fica fenomenal, teu repertório, nossa, foi maravilhoso. Na época, quando eu escolhi, eu já sabia que eu queria ir para o RH, mas eu tive mais certeza ainda, foi ótimo. Aquilo ali me energizava todo dia. Se você entra, e esse aí é um outro ponto para a mudança de carreira. Se você entra em contato com aquele conteúdo, com aquele assunto que você quer trabalhar, que você já sabe que aquela é a sua carreira dos sonhos, aquilo ali também vai te energizando, vai te dando mais curiosidade, vontade de ir atrás de assuntos, fazer os exercícios, os trabalhos que tem na pós-graduação. Fica uma rotina muito mais leve, não fica aquela obrigação de estudar alguma coisa a mais. Quando você está estudando algum assunto relacionado à carreira que você quer seguir. Outro ponto, que eu já falei aqui, diversificação de contatos e networking. A pós-graduação ela vai te dar a experiência de ter contato com pessoas de todas as áreas que você imaginar. Lembro que na minha faculdade, na minha pós-graduação de administração,
tinha uma pessoa que ela trabalhava com cosméticos, tinha uma fábrica de cosméticos. Pense assim, eu nunca imaginei que teria alguém lá com esse perfil. E a pessoa estava ali para aprender um pouco mais de RH, para auxiliar, era uma empresa familiar. E aí parte da administração ali seria exercida por aquela pessoa e ela estava ali atrás de conhecimento para isso. Pense, em qualquer ambiente de ensino que você tiver, vão haver pessoas mais diversas possíveis. E aí o que é o ideal? Muitas pessoas acabam conhecendo um ou outro, faz amizade, sempre quer fazer o trabalho, o grupinho com aquelas pessoas. O ideal é você ir diversificando, conforme cada módulo vai andando, você se conecta a pessoas diferentes. Para quê? Para ter relacionamentos diferentes, experiências diferentes e você ir evoluindo como ser humano, como profissional. Então, a diversificação de pessoas na pós-graduação e você em contato com elas periodicamente vai fazer você evoluir na sua carreira também. Outro ponto, aprofundar conhecimento em algo do seu interesse. Se você pensa em mudar de carreira e percebe ou não tem certeza, percebe que precisa de mais conhecimento ou não tem certeza se é aquela carreira, quando você começar a pós-graduação, estudar sobre todos os assuntos, isso também vai te dar clareza se é realmente isso que você quer ou não. No meu caso, quanto mais eu ia conhecendo, nossa, eu lembro quando eu fiz o módulo de treinamento, eu amei, eu tinha uma equipe no financeiro bem grande, se eu não me engano, tinha mais de 20 pessoas abaixo de mim. E eu comecei a exercitar aquilo ali que eu via na faculdade, eu exercitava no trabalho. Via na faculdade, eu exercitava no trabalho, no financeiro ainda eu estava. Mas eu era líder, tinha oportunidade de exercitar essas ferramentas de gestão de pessoas. E conforme você vai estudando, tendo conhecimento, se aprofundando, você vai tendo mais certeza ou não se é aquilo ali que você quer como carreira. Pense assim, pode ser que você chegue à conclusão de que não, nossa, eu acho que tô conhecendo mais isso aqui, não é o que eu quero não. Se não é, dá tempo ainda de ir atrás de outras coisas, identificar aquilo que realmente o teu coração bate forte, direcionar para uma carreira. Então, de toda forma, quando você entrar na pós-graduação e se não souber ainda, não tiver certeza se é aquilo que você quer seguir, esse conhecimento vai te dar a oportunidade de ter certeza que é aquele caminho que você quer percorrer. Pensa assim, o estudar mais, o ir atrás de conhecimento, quando você consegue ir atrás do conhecimento, gostar de estudar dentro daquela profissão que você escolheu como a sua contribuição para o mundo, parece que todas as coisas vão reverberando positivamente e isso vai fazendo um bem para você. Aquilo vai te energizando dia após dia, você vai conhecendo pessoas, você conhece alguém, vai conhecer alguém que vai te indicar para outras pessoas. Minha última posição, a forma que eu encontrei minha última posição no RH foi assim, conversando com uma pessoa da área que tinha um amigo que não era da área, mas estava numa organização que precisava de uma pessoa de RH, me indicou, fiz todo o processo e acabou dando certo. Então assim, o conhecer mais, se aprofundar dos assuntos vai te energizar e vai te conectar e fazer todo aquele movimento reverberar e refletir na sua vida pessoal, na profissional, porque uma coisa vai conectando a outra. E
pasmem, as conexões que você vai fazer lá, o conhecimento que você vai obter lá, isso você vai levar para a sua vida pessoal também, não é só a profissional. Pessoalmente você vai crescendo como ser humano, porque você vai se relacionando com as pessoas, né? Novas conexões neurais, vem outros tipos de pensamento e na sua vida familiar você começa a agir diferente também. Fazendo uma pós-graduação, você também pode ter a oportunidade de aprender algo totalmente novo. Vou repetir os itens que eu falei. Quais as possibilidades de você ter evolução profissional, mudança de carreira, diversificação de contatos, network, aumento network, aprofundar em algo do seu interesse e agora aprender algo totalmente novo. Pense assim, você tem uma formação específica em engenharia. Quando você faz uma pós-graduação, você tem a possibilidade de aprender algo totalmente novo, diferente do teu dia a dia. Você fez em engenharia civil. Você pode fazer uma pós-graduação em engenharia de automação e utilizar aquilo no teu trabalho como engenheiro civil. Pense, qual atividade você executa hoje que uma pós-graduação vai melhorar o conhecimento e vai te trazer novas opções de solução de problema. A pós-graduação pode e deve ser uma das formas de ir atrás de conhecimento, porque ele está ali mais organizado. Aí você fala para mim, não, Alessandra, hoje na internet, vai em qualquer plataforma de vídeo, tem um monte de coisa, tem aula de todo assunto que você precisar. Eu concordo, igual essa aula que eu tô dando aqui, tem todo tipo de conhecimento. Só que quando você sabe exatamente o que você quer e vai atrás do conhecimento organizado de uma forma que facilite a sua vida, você vai ganhar tempo e dinheiro. Porque ficar só assistindo os vídeos, até você reunir todos os vídeos sobre o assunto que você quer, isso vai demorar tempo. Talvez como passatempo seja bacana alguns conhecimentos específicos, mas quando você quer aprofundar, você precisa ir atrás de algo organizado, que alguém te entregue, que você tenha lá um passo a passo do que você precisa estudar. Então, é uma possibilidade esse conhecimento de algo totalmente novo. Para quê? Para abrir a sua mente. Pense assim, se você é da área de humanas e se você for fazer uma pós-graduação em controladoria, se isso tem a ver com o seu negócio, por exemplo, estou empreendendo, eu não tenho conhecimento nenhum de finanças. Se você fizer uma pós-graduação de 1 ano e meio aí, 18 meses, tem pós-graduação de um ano e meio, você vai ter um conhecimento suficiente para melhorar o seu negócio. Principalmente para as pessoas que querem empreender, algumas habilidades é bom você procurar em uma pós-graduação. Por quê? Isso vai facilitar o teu dia a dia, você vai conseguir gerenciar o teu negócio de uma forma mais efetiva e não conhecimento que você vai pôr na gaveta que não vai usar para nada. Pense assim, se você for fazer uma pós-graduação, olha, tô sem nada para fazer, vou fazer uma pós-graduação, eu não gosto muito desse tipo de decisão. Acredito que tudo precisa ter um objetivo. Qual é o objetivo de você ir fazer essa pós-graduação? Eu quero conhecer mais pessoas. Eu quero só o certificado, porque eu preciso do certificado para passar num processo seletivo ou num concurso. Precisa ter essa pós-graduação para eu conseguir uma promoção no meu trabalho, para eu mudar de carreira, pode ser uma oportunidade, uma pós-graduação, ok. Agora, sem objetivo nenhum, para mim não faz sentido. Vai estudar, buscar conhecimento aí de forma mais livre, tem curso que tem certificado, registrado pelo MEC, tem um monte de curso válido, com registro
pelo MEC, que você vai conseguir um certificado. Então, assim, qual o objetivo? Se você não atingir o teu objetivo fazendo essa pós-graduação, não faz sentido nenhum você ir atrás dela, certo? Então, olha lá, fazer pós-graduação é suficiente para você mudar de carreira? A resposta é não, mas a pós-graduação pode te abrir algumas portas, fechando algum gap de conhecimento, te trazendo um networking que vai ser muito importante para qualquer mudança que você vai fazer, ou para empreender, ou indo atrás de alguma posição em alguma empresa também pode ser muito importante. Vou repetir aqui alguns pontos e algumas vantagens de fazer pós-graduação. Evolução profissional, mudança de carreira, diversificação dos contatos, networking, aprofundar conhecimento em algo do teu interesse e aprender algo totalmente novo. Essas 5 vantagens são maravilhosas. E pense muito bem se você vai fazer uma pós-graduação ou não. Um exemplo, agora no momento eu estou finalizando uma pós-graduação em psicanálise clínica. Para quê? Porque eu quero entender um pouco mais do comportamento humano para conseguir auxiliar as pessoas de forma mais efetiva. Estou adorando esse conhecimento que eu estou tendo na pós-graduação que eu estou fazendo. Olha aí que exemplo. Estou adorando, assim, a cada módulo novo eu vejo assuntos diferentes, ou eu vejo alguns assuntos que eu já estudei, só que relembrando e olhando com a visão que eu tenho hoje, porque eu estudei há muito tempo atrás. Então está sendo fantástico, fenomenal. Estou muito feliz fazendo essa pós-graduação. Então indico, uma das minhas forças de caráter é o gosto pelo estudo. Se é a sua também, indico você nunca parar de estudar, tá sempre em busca de algum conhecimento novo, de algo que possa agregar. Lembre-se, sempre com um objetivo. O episódio de hoje era sobre isso. Estamos aqui no episódio de número 28. Se você não viu ainda, tem mais 27 episódios, cada um com um tema diferente, que pode ser agregador, transformador na sua carreira. E se você está aí insatisfeito com a sua carreira, não tem mais energia, vontade de continuar fazendo o que faz, assista esses outros vídeos, tem muito conteúdo que pode te ajudar e muito. E outra, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí, encaminha para outras pessoas, encaminha para aquele amigo, sabe aquele amigo que vive reclamando, não sabe o que quer fazer da vida profissional, só sabe que está insatisfeito? Encaminha esse vídeo aí para ele, fala, vamos começar estudando, tendo alguma visão sobre o que é fazer uma pós-graduação ou não, porque pode ser uma opção para você que está aí insatisfeito na sua carreira, sem saber o que fazer, avaliar os cursos que você pode fazer de pós-graduação e aí com esse conhecimento ter a certeza que você quer mudar de carreira ou não. Então encaminha esse vídeo aí para essa pessoa. Se você ainda não segue meu canal no YouTube, segue aí meu canal no YouTube, vá lá no Instagram, me siga no Instagram para você não perder mais nenhum conteúdo transformador. Por hoje é só, adorei falar com vocês nesse conteúdo aqui de número 28. E tem mais, porque o programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira não finaliza aqui. A gente vai ter muito mais episódios por aí, fica de olho para não perder nada, ativa o sininho aí para você ouvir toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Obrigada, beijo!